Bom dia, queridos alunos do segundo ano. Tio Daniel hoje está aqui trazendo uma novidade nas nossas atividades. Nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a tabuada. Então, nós vamos avançar nas nossas continhas. Nós vamos sair apenas das contas de mais e de menos, de adição e subtração. E vamos agora adentrar no mundo da tabuada, ou seja, no mundo da multiplicação. E aí nós vamos iniciar pela tabuada do 2, que é uma tabuada simples, onde todos os resultados aqui que vão aparecer são números pares. Então, o tio Daniel já dá a primeira dica da tabuada do 2. E aí, por que eu coloquei essas nuvenzinhas aqui? Porque o número 2, que aparece no início da tabuada, veja que ele se repete em todas as contas. Então, esse número determina quantas vezes esse daqui vai ser repetido. Então, quando eu tenho, por exemplo, 2 vezes o zero representa a quantidade nenhuma. Perceba, então, que os conjuntos estão vazios. E aí vai a primeira regra da multiplicação. Todo número que for multiplicado por zero vai ser igual a zero. Poderia ser 10.000, poderia ser 5.000, poderia ser 1, poderia ser 3, 4, 5, qualquer número aqui. Se for multiplicado por zero, vai ser sempre igual a zero. Perceba que os dois conjuntos aqui ficaram vazios. Agora, na próxima, nós temos o mesmo número 2, por isso são dois conjuntos, repetem-se. E aqui nós temos o número 1. Então, esse número 1 vai ser repetido nos conjuntos. Ó. Perceba que aqui tem 1 e aqui tem outro 1. E agora a gente vai somar. Por quê? Porque a operação que complementa a multiplicação, que está dentro da multiplicação, é a soma. Então, eu vou juntar essa quantidade 1 com essa quantidade 1, e aí eu vou ter que 2 vezes 1 é igual a 2, porque eu estou pegando esse número 2 aqui e repetindo esse daqui, a quantidade de vezes que esse número mandou. Agora, na próxima, nós temos o número 2, e ele está pedindo para eu repetir o 2 duas vezes. Então, em cada conjunto, ó, a gente colocou 1, 2, 1, 2. Agora, eu vou somar essas quantidades para saber qual é o próximo resultado. Então, 2 vezes o 2 vai ser igual a 1, 2, 3, 4. Simples, não é isso? Nós temos aqui, ó, 2 vezes o 3. Então, o 2 vai repetir o 3 duas vezes. Cada conjunto com 3 unidades, eu somo esse total de unidades aqui para saber que vai ser 2 vezes 3 vai ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês estão percebendo que os números que estão aparecendo aqui são todos pares, ó, 0, 2, 4, 6. Possivelmente o que vem aqui vai ser duas vezes maiores, aumentar mais 2 unidades aqui nesse número para chegar nele, que é o 2 vezes o 4. Então, o 4 vai ser repetido duas vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observem uma coisa que o tio Daniel vai mostrar para vocês. Do 0 até eu chegar no 2, essa é uma dica porque a gente possa aprender em todas as tabuadas. Do 0 até chegar no 2, eu aumentei 2. Então, aqui foi mais 2. Do 2 para eu chegar no 4, se eu tenho 2, 3, 4. Então, eu precisei de mais 2 novamente. Então, do 2 para o 4, eu precisei de mais 2. Do 4 para o 6, a mesma coisa. Também precisei de mais 2. Então, vocês estão percebendo que a soma, ela está sempre presente dentro da multiplicação. A gente aprende muito mais quando a gente entende esse conceito. Do outro lado da atividade, nós temos o restante da tabuada, porque geralmente as pessoas ensinam para a gente até a tabuada do 10. Mas se você quiser continuar, você vai ver que os números, eles nunca têm fim. Então, eu posso continuar multiplicando, somando, e eles nunca vão ter fim. Então, vamos para o próximo. Depois do número 4, que ficou lá atrás, então, nós temos agora o 2 vezes o 5. Então, eu vou repetir o 5 duas vezes. Essa é bem simples. Se eu tenho 5 dedos na minha mão, e nós temos 2 mãos, quantos dedos no total nós temos? 10. Então, aqui em cima, 10. Mais um número par. 2 vezes o 6... vão ser, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perceba que do 10 para o 12 aumentou mais
2. Se eu quiser continuar fazendo aqui, ó, do 12, se eu aumento mais 2, 13, 14. Provavelmente, com certeza, o resultado aqui é 14, que é o 2 vezes o 7. Então, é 7 mais 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 aqui. Então, vamos lá, mais 2. Se eu botar mais 2 aqui, para vir para esse próximo resultado. 14, 15, 16. Que é o 2 vezes os 8. 8 com 8 dá igual a 16. O 2 vezes o 9. Já está aumentando os números, aí vai ficando cada vez mais pontinhos dentro dos conjuntos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E o 2 vezes o 10 é 10 mais 10. 10 aqui, com 10 aqui, nós chegamos no 20. Então, essa é a primeira explicação que o tio Daniel vai trazer para vocês com relação à tabuada. Amanhã nós teremos outras atividades. Então, na atividade de vocês de hoje é uma tabuada ilustrada. Vocês vão ver aí na primeira parte da atividade uma outra coisa e logo em seguida vem a tabuada ilustrada. A tabuada ilustrada ela vai ser ilustrada através de frutas. Então, é o mesmo sentido, tem dois conjuntos, só que dentro de cada conjunto tem frutas diferentes. Então, faz a contagem das frutas para poder colocar a resposta no final. Na primeira parte da nossa atividade de matemática, nós temos umas sequências que devem ser completadas observando a regularidade que já existe entre os números e algumas formas geométricas ou de imagens. Então, por exemplo, nós temos aí a primeira sequência que vai do 0, aumenta para o 2, depois aumenta para o 4. Perceba que vai aumentando de 2 em 2. Então, você continua aumentando de 2 em 2 até chegar ao final da sequência. Na de baixo, vai aumentando de 3 em 3. Na terceira sequência, nós temos um retângulo vermelho, um triângulo verde, um quadrado amarelo. Então, se eu quiser dar sequência se eu quiser dar continuidade a essa sequência, eu tenho que respeitar a sequência que já existe. Então, depois do quadrado amarelo, se não veio nenhuma nova forma, não tem um círculo, não tem outra cor, então vai voltar o retângulo vermelho e assim vai até chegar ao final. Abaixo, nós temos aí uma sequência que vai de 10 para o 20, para o 30, então vai de 10 em 10. Na de baixo, nós temos um coração, uma seta. Um coração, então você vai continuar. Respeite as cores, tá bom? Se o coração é vermelho, pinte todos de vermelho. Se a seta é azul, pinte todas de azul. As duas últimas sequências que nós temos abaixo também vão de 2 em 2. Uma vai de 2 em 2 e a outra vai de 3 em 3. Então, conta direitinho para poder completar corretamente. Na segunda questão, nós vamos revisar quem vem antes e quem vem depois dos números. Na nossa série em que a gente está, o segundo ano, então a gente já tem que entender e conseguir chegar na contagem para números maiores do que 100. E aí, tio Daniel ainda botou números abaixo do 100. Então, vocês, no máximo, a gente chega em 100 nessa contagem que o tio Daniel colocou para vocês aqui. Então, analisa direitinho, faz a leitura dos números. É interessante os pais ou os professores que estiverem fazendo o acompanhamento das crianças, que coloquem eles para identificar e fazer a leitura dos números. Sempre marcando quem está na casa da unidade, quem está na casa da dezena, para que a gente já possa reforçar com eles essas questões todas. Para a nossa atividade de português, nós vamos entrar em contato hoje com um gênero textual muito famoso, muito conhecido, que são as tirinhas. As tirinhas são gêneros textuais curtos, eles possuem muitos traços na sua linguagem, geralmente são humor ou críticas, quando vai ficando assim, às vezes você vai ler um jornal ou uma revista e você encontra algumas tirinhas, então nessas tirinhas curtinhas apresenta sempre um humor e crítica, alguma coisa que está acontecendo. A linguagem é fácil de entendimento, você percebe também muita linguagem facial, então você percebe nos personagens
Nesses que a gente colocou nas atividades, são todos da turma da Mônica. Então, você percebe nitidamente na imagem, no rosto dos personagens, os sentimentos que eles estão sentindo. Então, outra característica das tirinhas, sempre vai ter imagem. Nunca vai ser só o texto, como a gente costuma ver outros tipos de texto. Então, as tirinhas, elas vão sempre aparecer para a gente como imagens. Sempre vai apresentar, no mínimo, 2 personagens conversando, mas pode ser uma tirinha de uma pessoa só, pode ser também. E ela vai sempre apresentar a fala dos personagens dentro de balões. E esses balões, eles podem mudar de forma, de acordo com que, se eles estiverem cantando, aí o balão ao redor tem notas musicais. Se for um grito, ele aparece as pontinhas mais firmes, o balão em forma diferente. Se ele estiver pensando, se ele estiver falando, o balão já é diferente. Então, os balões mostram de que forma aquele personagem está falando. Então, leia com atenção todas as tirinhas que tem aí. Hoje nós vamos fazer várias atividades de leitura de tirinhas e respostas embaixo, de acordo com a leitura que se fez. Então, leia as atividades com bastante atenção para poder responder. Uma coisa que eu vou pedir a vocês encarecidamente, não deixe as tirinhas sem pintar. Então, pintem as suas atividades para que elas fiquem bonitas, porque quando o Daniel recebe na escola, ele quer receber a atividade bem linda e com muito cuidado nas atividades que você vai devolver na escola, porque tio Daniel precisa ver o que você fez, não só pelas fotos, mas eu também quero ver o cuidado que você teve com as suas tarefas. Combinado? Então, um grande abraço e até amanhã.